Irmãos, nós vamos caminhando aí já para o último mês do nosso terceiro trimestre, né? Nesse mês de setembro, no dia 4 de setembro do ano de 2021, já vamos caminhando aí para a última parte da nossa lição. E como nós vimos aí a respeito do livro de Colossenses até aqui, nós temos aprendido lições maravilhosas. E hoje nós vamos começar a tratar dos relacionamentos interpessoais, né, que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vem nos trazer, vem nos ensinar. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Realmente nós vamos tratar hoje de algo que não somente nos últimos tempos, mas em todos os tempos tem sido extremamente atacado, tem sido extremamente combatido, tem sido extremamente diminuído por conta do seu valor, da sua magnitude, da sua pureza, que é a família. Nós vemos a família sendo atacada de maneira muito feroz pelo adversário, né, pelo inimigo das nossas almas. E a palavra do Senhor vem nos ensinar a maneira, o padrão que nós devemos nos colocar dentro dos nossos lares. Assim como família, instituição primeira criada por Deus, nós vemos que mesmo antes da instituição da igreja, a família fora criada por Deus em primeiro lugar, desde o princípio, desde o jardim do Éden, desde a criação do mundo, nós vamos ver o modelo e o padrão que devemos ter dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. E é isso que a lição de número 10 vem nos trazer nessa manhã. O tema da nossa lição justamente é o lar onde Cristo está. Nós desejamos profundamente que aí dentro do seu lar, Jesus Cristo esteja presente, Ele esteja dentro do seu lar. Nós desejamos que se de repente Jesus não está vivendo aí no seu lar, que você o convide para que Ele possa estar aí vivendo dentro da sua casa e que haja realmente essa cordialidade, esse amor entre esposo e esposa, entre filhos e pais e filhos. Portanto, o objetivo da nossa lição nessa manhã é justamente o quê? Nós apresentarmos através dessa nova vida que nós já aprendemos nas lições passadas. Então, revestidos dessa nova roupagem, dessa nova vida, né, dessa nova humanidade, através do padrão que Jesus nos instituiu, e essa nova vida se manifeste dentro dos nossos lares, né, haja essa manifestação da nova vida dentro dos nossos lares, dentro do nosso ambiente doméstico, refletindo assim em amor e também em respeito, né, em respeito mútuo na nossa família. E assim, amando e respeitando, nós possamos ser encorajados a viver uma vida de temor no Senhor dentro da nossa família. O texto base da nossa lição, que está registrado no livro de Colossenses, dando sequência ao estudo na carta de Paulo aos Colossenses, conforme é proposto na nossa lição, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3, versos 18 a 21, manter a sua Bíblia aberta nesse texto, porque hoje nós teremos diversos textos aqui que falam a respeito desse relacionamento entre os casais, né, maridos, esposas, pais e filhos, filhos e pais. E o texto diz assim: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E eu gostaria agora, com a permissão dos irmãos, fazer a leitura desse mesmo texto, numa tradução muito interessante da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre ao Senhor. Maridos, amem a esposa, não hajam como aproveitadores delas. Filhos, façam
o que os seus pais mandam. Isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Infelizmente, irmãos, nesse último ano, mais precisamente o ano de 2020, por conta aí de diversos fatores, mas nós temos uma estatística muito infeliz, muito triste. Segundo dados da agência aí, Colégio Notarial do Brasil, o número de divórcios aumentou em torno de 15% no ano de 2020 no nosso país. Segundo dados dessa agência e da história aí dos casamentos e divórcios, é o maior número de divórcios da história do nosso país. Isso é muito triste. Já ouvimos dizer que também tem havido muitos casamentos, aumentou significativamente o número oficial dos casamentos, mas também, infelizmente, nós vemos essa triste constatação que aumentou em 15% o número de divórcios. E isso é somente no período do ano de 2019. Coincidentemente, nós vivemos aí, no ano de 2020, o início da pandemia do Covid-19, onde fomos conclamados a ficar nos nossos lares, né? Ficarmos em casa por conta da doença. Muitos esposos e esposas que trabalhavam fora viram-se obrigados a ficarem mais dentro dos seus lares. Mas nós vemos aí realmente um paradoxo a respeito dessa pandemia. Porque antes da pandemia, muitos se falavam e muitos falavam: eu não tenho tempo para a minha esposa, não tenho tempo para o meu esposo, nós nos vemos muito pouco porque trabalhamos fora, não temos tempo para os nossos filhos. E interessante, para dizer mais intrigante, quando fomos conviver dentro dos nossos lares, ali nesse fique em casa, né, por conta do Covid-19, nós vemos que esse convívio trouxe muitos conflitos, né, e com isso, vindo os conflitos, nós vemos aí que, coincidentemente, o número de divórcios aumentaram de maneira significativa. Isso é muito preocupante. É muito preocupante por quê? Porque nós vemos que aquele ambiente que deveria ser um ambiente de amor, de carinho, de compreensão, de segurança, se tornou, por vezes, aí um ambiente de conflito. Mas você pode me perguntar, mas por que isso? E nós podemos responder com toda segurança. Por quê? Porque, infelizmente, nos lares, onde a presença do Senhor Jesus está afastada, onde Jesus não está presente, muito fatalmente, mais cedo ou mais tarde, esses lares poderão chegar à dissolução, a se dissolverem, realmente a se acabarem. Esses casamentos, a tendência de quando a presença de Jesus e do Espírito Santo não está ali para apoiar, para dar força, para instruir, e os princípios da palavra de Deus realmente são rejeitados, a tendência muitas vezes é culminar nessa triste e muito intrigante estatística. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo nos proporcionou, através das palavras aí do apóstolo Paulo, através da sua carta, os padrões de Deus para a família, né? Aquilo que Deus ele sempre desejou desde lá do Éden, desde o princípio. Nós vemos aqui que Paulo retratou nesses versículos 18, 19, 20 e 21 de Colossenses, do capítulo 3, e não somente em Colossenses, nós vemos aí muitos textos na Bíblia Sagrada que tratam-nos a respeito da família. Nós vemos os textos aí de Efésios, nós tivemos aí textos aí de 1 Pedro, nós vemos textos aí de carta a Tito, né? E Deus então trazendo-nos aí o seu padrão institucional a respeito da família. Nesse pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo não pretende aqui abordar todos os aspectos em relação à vida familiar. Haja vista que se tanto o apóstolo Paulo, né, fosse abordar todos os aspectos, nós entendemos que haveriam de ter muitos e muitos e muitos inscritos da parte
dele, né? Muitas e muitas cartas. E também o desejo do nosso coração aqui nessa manhã, tanto é que o tempo não nos permite, não é esgotarmos o assunto, porque esse assunto de família, de relacionamento entre casais e relacionamento de pais e filhos e pais, daríamos aqui um tempo muito grande, que seria então aí quase que inviável para o estudo da nossa lição. Mas resumidamente nós gostaríamos de passar aqui para os irmãos esse relacionamento. E a primeira parte da lição justamente nos fala entre esse relacionamento entre esposo e esposa. É claro que também vemos aqui alguns textos que são, podemos dizer assim, um tanto quanto polêmicos, né, que levantam discussões, principalmente no mundo que vivemos hoje, né? Um mundo que contraria e que rejeita a palavra de Deus, que rejeita muitas vezes os princípios bíblicos. E quando nós falamos de princípios bíblicos, nós não estamos falando de princípios que foram criados ou instituídos por homens. Nós estamos falando dos princípios que foram criados e instituídos por Deus. Se nós rejeitamos esses princípios, estamos rejeitando a própria vontade de Deus. E nós não desejamos isso, e também é a nossa intenção e desejo que os irmãos possam também ter isso nos seus corações. Que vocês possam ouvir a vontade de Deus e assim ter um lar feliz e, acima de tudo, onde a presença de Jesus está sendo ali sentida. A primeira pergunta da nossa lição justamente vem nos falar aquilo que Colossenses, no capítulo 3, verso 18, Tito 2, versos 3 e 4, e aqui 1 de Pedro, no capítulo 3, de 1 a 3, nos fala, diz assim a pergunta: submissão é o mesmo que inferioridade? Porque nós lemos aqui em Colossenses, no capítulo de número 3, e os versos 18, que diz assim: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Outras traduções falam, esposa, submetam-se ao seu marido. Quando nós falamos de sujeição, irmãos, principalmente na questão aqui das esposas aos seus maridos, muitas vezes nós pode se soar até mesmo um tanto quanto machista, né? Um tanto quanto assim realmente preconceituoso, pejorativo. Mas nós temos que entender uma coisa. Aqui a submissão não está ligado aqui com inferioridade de maneira nenhuma. Portanto, nós já vamos aqui respondendo a primeira parte da pergunta. A submissão é o mesmo que inferioridade? Absolutamente não. Submissão, irmãos, é você estar sob o comando de alguém. Submissão nos mostra uma questão ali de hierarquia, né, de respeito, de mutualidade. Nós vemos que a submissão em nenhum momento diminui a outra pessoa. A submissão em nenhum momento nos mostra que um é mais importante ou que o outro é o menos importante. E nesse caso aqui, quando nós vemos que a Bíblia fala a respeito da submissão das esposas pelos seus esposos, em muitos aspectos, lê-se apenas a primeira parte desse versículo, lê-se apenas a primeira parte dessa doutrina, vamos dizer assim, desse ensinamento da palavra do Senhor. E se nós compreendemos todo o contexto, aqui nós vamos então entender que a submissão se trata o quê? De você caminhar juntamente, de você estar junto, de você realmente estar participando da formação do lar, né, da manutenção do lar, da criação do lar. A lição nos traz justamente que essa palavra submissão, ela está derivada de um termo grego, a palavra que é upotasso. É um termo militar que significa organizar sob comando de um líder. Ou seja, dentro da família nós vemos ali uma questão da hierarquia, sendo o marido, né, a liderança, a esposa juntamente com o marido nessa liderança, sendo então uma adjutora, uma companheira fiel, aquela que está ali ao lado do marido. Ela não está nem acima nem abaixo, ela está ao lado, ela está ali junto,
nessa formação do lar, né, dando aí suporte, estrutura. A esposa é um dos pilares do lar. Interessante aqui, irmãos, que nós vemos que quando Deus forma o homem, fazendo aqui um parênteses, né, quando Deus formou o homem, Adão, do pó da terra, formou ali o boneco, soprou nas suas narinas, aquele homem se tornou ali uma alma vivente. Deus então observou em toda a sua criação, em toda a natureza, que os animais, cada qual tinha o seu par, né? O macho, a fêmea, cada um dos animais tinha ali a sua companheira. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, né? Não era interessante que o homem vivesse uma vida isolada, só, uma vida independente. E nós vemos então que Deus, na sua infinita sabedoria e poder, faz com que o homem adormeça e tire do lado do homem, ali da sua costela, uma costela, e ele então forma a mulher. E quando nós estávamos meditando a respeito dessa técnica, podemos dizer assim, de Deus tirando ali uma costela, nós estávamos analisando. A costela, ela faz parte o quê? Da caixa torácica do corpo. Ela faz o quê? A sustentação do nosso abdômen, do nosso tórax. A costela é um osso de sustentação. Todas as costelas formam a nossa caixa torácica, então ela traz o quê? A sustentação e a proteção para os órgãos internos do nosso corpo. Nós vemos que debaixo do nosso tórax, aqui da nossa caixa torácica, está o coração, está o nosso fígado, todas as nossas vísceras importantes que estão ali sendo o quê? Protegidas, guardadas pela nossa caixa torácica. Porque se nós não tivéssemos essa caixa torácica para dar a sustentação, de repente, de um impacto, numa simples batida, nós poderíamos aí ofender um dos nossos órgãos, poderíamos aí machucar um dos nossos órgãos importantes vitais, e isso colocar custo mesmo até para a nossa vida, né? Prejuízo até mesmo para a nossa saúde. Então nós vemos ali que, fazendo esse paralelo, a mulher se tornou o quê? Um sustentáculo, uma auxiliadora, aquela que também protege, né? Juntando-se com o homem, ela vai trazer o quê? Uma sustentação na família. Portanto, como nós já dissemos, respondida a primeira parte da pergunta, submissão não é a mesma coisa que inferioridade, de maneira nenhuma. Principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, né? Nesse mundo polarizado, nós temos que entender também que quando o apóstolo Paulo citou esse texto, e ele assim, inspirado por Deus, o escreveu há quase 2000 anos atrás, ou há mais até do que 2000 anos atrás, nós vemos que a mulher, naqueles tempos, no tempo do Império Romano, ela era praticamente relegada ao esquecimento. Era apenas, entre aspas aqui, quase considerada como um objeto. E nós vemos que a palavra do Senhor veio trazer o quê? Uma redefinição do valor da mulher dentro da sociedade e também dentro da família. O Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe isso nos seus dias que ele esteve aqui. Ele deu voz a muitas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus deu voz às mulheres, Jesus deu voz aos mais humildes, Jesus deu voz às crianças. E nós vemos que esse texto veio trazer o quê? A mulher era rejeitada pelo sistema mundial, mas a palavra do Senhor veio igualar homens e mulheres. E nós vemos que textos da palavra do Senhor diz que diante de Deus não há mais rico, pobre, homem, mulher, branco, negro, mas todos somos iguais diante do Senhor. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor veio trazer igualdade, veio trazer equidade, veio trazer ali, deixar todos no mesmo patamar de importância diante de Deus. Portanto, num mundo que muitas vezes rejeita a submissão, nós vemos que o próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo foi submisso. Vemos daqui a pouco, algumas perguntas à frente, que Jesus foi submisso, ele se sujeitou, foi submisso até a morte, e morte de cruz. E vemos que após a sua obediência e sujeição,
foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Portanto, como as esposas podem cumprir o seu papel no lar, sendo essa companheira, essa ajudadora, as esposas cumprirão bem o seu dever de submissão, dispondo-se a cooperar com seus maridos ou com seu marido na responsabilidade de conduzir o lar no temor do Senhor. Cabe às mulheres, assim como aos homens, justamente essa responsabilidade. Aí nós vamos para a segunda parte desse texto, que justamente nos fala a respeito da responsabilidade dos homens agora. Porque muitos homens, infelizmente, acabam utilizando esse texto para diminuir as mulheres, mas nós vemos que não é bem assim. Como os maridos devem tratar as suas esposas? A palavra do Senhor nos mostra em Colossenses, melhor dizendo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 19, diz assim: maridos, que cada um ame a sua esposa e nunca a trate com amargura. Que cada um ame a sua esposa e nunca a trate com amargura. 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 7, diz assim: da mesma forma, e falando, do amor de Jesus pela igreja, de como Jesus se entregou pela igreja, vocês, maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com elas, pois ainda que seja mais frágil que vocês, nós estamos falando aqui de fragilidade estrutural, de questões aqui pura e simplesmente de fragilidade corporal, ela é igualmente participante da dádiva de uma nova vida concedida por Deus. Tratem-se de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando também aos Efésios, no capítulo de número 5, os versos 25 e 28, maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Portanto, nós vemos aqui como os maridos devem tratar as suas esposas. Nós vemos aqui nos textos, irmãos, de maneira compreensiva, de maneira cordial, entendendo que a mesma graça que foi dispensada a eles foi também dispensada da parte do Senhor às mulheres, entendendo que elas também são alvos da graça divina, assim como eu e você, que também elas devem ser tratadas de maneira correta, para que isso não atrapalhe as nossas orações. Não adianta você dizer que é um homem de Deus, um homem de oração, se você dentro do seu lar, lá no recôndito do seu lar, onde ninguém está vendo, apenas Deus, e a sua família, e você tratar a sua esposa com indelicadeza, muitas vezes com palavras duras, pesadas, e até mesmo, em alguns casos mais extremos, até mesmo com violência. Infelizmente, nós temos vivido uma época, irmãos, em que os crimes aí contra a vida, principalmente contra as mulheres, têm crescido assustadoramente. Já visto que nós vemos aí que os feminicídios têm aumentado de maneira assustadora. A violência dos companheiros contra as suas companheiras tem se matado de maneira cada vez mais fútil e banal. E simplesmente, muitas vezes, homens que não aceitam o rompimento dos relacionamentos e vão lá e, por não aceitarem esse rompimento, acabam aí eliminando, tirando a vida das suas companheiras, das suas namoradas, das suas esposas e assim por diante. Isso é muito triste, irmãos. Portanto, nós vemos que a maneira de homens que foram lavados pelo sangue de Jesus e o princípio bíblico de como os maridos devem tratar as suas esposas é como Cristo amou a igreja. Nós vemos aqui que Cristo amou a igreja de que maneira? O amor aqui é falado do amor ágape. A palavra amor aqui traduzida do grego para o português é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor sacrificial. É o amor que se doa, que se entrega. Jesus, ele se entregou pela igreja, ele se doou, ele morreu em prol da igreja. Esse é o amor que é exigido dos maridos, que se doem, que se entreguem, se preciso for, morram pelas suas esposas, pelas suas famílias. Então nós vemos aí também a responsabilidade dos maridos em relação ao seu lar, às suas esposas. E o versículo 28 de Efésios 5 nos diz assim: da mesma maneira, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo.
como amam a si mesmo, né? Nós vemos aqui, são dois níveis desse amor. Amando como a si mesmos, é o primeiro nível. Por quê? Quando eu me amo, eu me cuido, eu trato bem do meu corpo, eu não me firo, eu nutro muito bem o meu corpo, eu não cometo coisas que venham prejudicar a minha própria vida, a minha própria pessoa. E é dessa maneira que o marido deve tratar a sua esposa. Porque a palavra fala que deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos, ou seja, os dois, serão uma só carne. Nós vemos ali a matemática de Deus é muito interessante, onde 1 mais 1 se torna igual a 1. Nós não vemos ali dois corpos mais ou duas pessoas, mas nós vemos aqui a união de dois que se transforma em um. Ou seja, se eu trato muito bem o meu corpo, obviamente tratarei muito bem a minha esposa. Tratarei com gentileza, não sendo rude, não sendo grosseiro, sendo agradável, sendo provedor, né? Sendo ali o sustentáculo, juntamente com a esposa da família. E o segundo nível do amor, como já dissemos, é tratando ela assim como Cristo amou a igreja, de maneira sacrificial, se dando, né? Doando-se até a morte, com o dever de proteger e honrá-lo. Agora nós vamos passar para o segundo relacionamento dentro dos lares, que é o relacionamento entre pais e filhos e entre filhos e pais. A terceira pergunta justamente nos diz assim, com base ali em Colossenses 3 e o versículo 20, e com base também no item 2, responda: o que se espera dos filhos na vida em família? Qual é o nosso maior exemplo de obediência? Aí nós temos aqui os textos auxiliares de Provérbios 1:8, Efésios capítulo 6, o versículo 2, João 6:38 e Filipenses no capítulo 2 e o versículo 8, que eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, Colossenses 3:2 já nos fala resumidamente a resposta que a pergunta nos propõe. O que se espera dos filhos na vida em família? O que se espera é que os filhos obedeçam sempre aos seus pais, pois isto é agradável ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que filhos que obedecem aos seus pais, eles também obedecem e agradam ao Senhor. Nós vemos que o nosso maior exemplo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se diminuiu. E estando aqui na terra em forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos que Jesus, ele sempre obedeceu e honrou ao Senhor, ao seu Pai. Ele sempre deu ouvidos à voz do Pai. Ele sempre cumpriu tudo aquilo que o Pai predeterminou. E assim ele agradou de maneira muito grande a Deus. Haja visto que em 2 momentos nós vemos Deus falando ali aos discípulos, né? Tanto no momento do batismo de Jesus, como ali no momento do Monte da Transfiguração. Ele disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. No Monte da Transfiguração, Deus fala da mesma maneira: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Deus estava ali dizendo que Jesus ele sempre foi obediente, e da mesma maneira que Jesus era obediente, nós também devemos ser obedientes, não somente a Deus, mas também aos nossos pais. Provérbios nos fala da seguinte maneira: filho meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Nós vemos aqui uma união, né, do pai e da mãe na criação dos filhos. E hoje nós vemos aí, né, como nós, ouvindo também alguns estudos que foram feitos previamente, por alguns dos nossos irmãos em algumas igrejas aí de outras localizações, nós vemos que hoje temos visto muitas pessoas levantando-se como
ensinadores, podemos dizer assim, ensinando como se deve criar filhos. E um desses nossos palestrantes disse até a seguinte maneira, que muitos que ainda nem têm filhos querem ensinar de maneira categórica como criar filhos. Aí tem as suas teorias, as suas teses, as suas doutrinas, podemos dizer assim, mas muitas pessoas têm se afastado dos princípios mais extraordinários de se criar filhos que nós temos o quê? Registrados na palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus ela é recheada de textos e de ensinamentos de como nós que somos pais, e você que é pai e mãe, ou você que pretende se casar e ter os seus filhos, a palavra de Deus ela é o nosso manual de criação, de educação, de instrução, de guia para os nossos filhos. Nós vemos aqui Provérbios falando, filho meu, preste atenção à correção do seu pai. Em tempos, irmãos, que infelizmente a correção, a disciplina tem sido colocada de lado. Nós vemos aqui sendo oferecido muitos direitos aos filhos, sendo dada uma abertura muito grande. É como diz aí algumas pessoas, né? Nós vemos aí pequenos tiranos sendo criados dentro dos lares. Nós não falamos isso como um preconceito ou como um julgamento de maneira nenhuma, irmãos. Nós temos visto aí que isso é uma constatação. Nós vemos aí crianças que têm dominado dentro dos lares, existindo aí, então uma inversão de valores. Nós vemos que dentro do lar existem as suas hierarquias e nós como filhos temos que obedecer aos nossos pais. E nós não obedecemos os pais apenas enquanto estamos debaixo ali do seu lar, do seu teto, né, ou debaixo da sua criação. Nós temos que obedecer ao pai e à mãe de maneira atemporal. Enquanto eles viverem sobre a face da terra, nós devemos obediência. Mesmo que se já somos casados e se já temos os nossos filhos, mas se temos ainda a felicidade de termos os nossos pais vivos, nós temos e devemos a eles honra e obediência. Efésios 6:2 nos diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso é maravilhoso, irmãos. É um mandamento, o Senhor nos fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa que está atrelada, vinculada a você obedecer e honrar o seu pai? É o quê? O prolongamento dos seus dias sobre a face da terra, ou seja, a sua vida vai ser prolongada. Por que vai ser prolongada? Porque eu nunca vi, irmãos, honestamente dizendo, um filho que rejeitou a ordem do seu pai, um filho que desobedeceu ao seu pai, prosperar no seu caminho, naquilo que ele diz. Haja vista que quando o pai fala, não faça tal coisa, se você for lá e teimar e fazer, muito provavelmente aquela coisa que você fez vai dar errada. Por quê? Porque os pais têm muito mais tempo de vivência sobre a face da terra, têm muito mais experiência, tem sabedoria que é dispensada da parte de Deus aos pais para a criação dos filhos. Então nós vemos que quando nós honramos e obedecemos os pais, nós vamos então desfrutar dessa bênção nas nossas vidas. Porque o nosso maior exemplo, como disse a pergunta, é Jesus Cristo. João 6,38 diz assim que Jesus, pois ele desceu do céu, ele mesmo dizendo, desci do céu para fazer a vontade daquele quem me enviou. Quem enviou Jesus foi o Pai. Ele obedeceu. O Senhor então envia Jesus Cristo a este mundo, ele obedece em todas as suas, vamos dizer assim, as suas missões. E Jesus disse assim, eu obedeci ele porque ele me enviou e não fiz a minha própria vontade, mas fiz a vontade do meu Pai. E como já dissemos, Filipenses 2,8 diz que ele se humilhou-se e foi obediente até a morte. Assim está o nosso exemplo. E para fechar aqui a nossa primeira parte, irmãos, ele diz assim, a pergunta diz assim, né, o nosso autor, fale sobre o dever dos pais na educação dos filhos. Agora nós vamos ver aqui, falamos aqui a respeito dos filhos em relação aos pais, agora os pais em relação aos filhos. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, em Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos para que eles não venham desanimar. Não provoquem a ira aos vossos filhos.
Porque nós vemos aqui, irmãos, que da mesma maneira que existem filhos que desobedecem, que afrontam, que enfrentam seus pais de maneira pejorativa, nós vemos que existem pais também que não valorizam seus filhos, que não cuidam dos seus filhos, que proferem palavras de desestímulo, né? Que proferem palavras de maledicência, que ao invés de estimular os seus filhos e trazer ali um ânimo, acabam dizendo palavras que machucam, que destroem os sonhos dos filhos, que jogam os filhos por terra, fazem os filhos se sentirem um nada. E não é assim que a palavra de Deus vem nos trazer aqui os seus ensinamentos. Da mesma maneira que o Espírito Santo nos orientou a nós honrarmos os nossos pais, e isso está atrelado ao que é uma ordem, a um mandamento da parte do Senhor, e nós vamos gozar de promessas maravilhosas, né, do prolongamento dos nossos dias. Também o Espírito Santo fala para os pais: não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, de maneira áspera. Exerçam sim a disciplina, a correção, utilizem os recursos que a palavra do Senhor os proporcione, os dê, mas sem também ir aos extremos, porque nós temos vivido hoje em dia um mundo, voltando a essa questão do nosso mundo polarizado, um mundo que está aí vivendo nos extremos, ou é nada ou é tudo, não tem um meio termo, não tem um equilíbrio, né? Se polariza assim, ou você é de um lado ou você é de um outro, não tem um meio termo, não tem aí uma meia medida, não tem aí um equilíbrio das coisas. Nós temos que entender que em tudo, irmãos, o Senhor, Ele fez todas as coisas com ordem e com decência. E da mesma maneira que os filhos devem obedecer os pais não devem irritar ou provocar a ira dos filhos, para que eles não venham o quê? Se desanimar, para que eles não venham dizer assim: eu não vou me importar mais com os meus pais, eu vou deixar eles de lado, porque tudo que os meus pais falam para mim é palavras de desânimo, de desestímulo, né? Eles me humilham. E não é por aí, irmãos. A palavra fala assim: antes, eduquem-nos, ou seja, eduquem os seus filhos com disciplina e com instrução. Não é só com instrução sem disciplina. E também não é só com disciplina sem instrução. As duas coisas devem andar juntas. Nós temos que ter a disciplina no momento de ter a disciplina, porque os filhos têm que entender que para todas as nossas ações existem consequências. Por isso, aí nós vemos o que? A faceta da instrução. Você instrui ele e mostra para ele: isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Dê o exemplo a ele, haja de maneira correta, haja de maneira honesta, mostre para ele como é o caráter de uma pessoa decente, honesta. Isso com certeza absoluta ele vai aprender também a ser um bom cidadão, um bom servo do Senhor. Provérbios também nos diz que devemos o quê? Provérbios, salvo engano, 22 e o versículo 6, salvo engano. Instrui o menino, ou seja, instrui os filhos no caminho em que eles devem andar. E mesmo depois que eles envelhecerem, eles não vão se esquecer desse caminho que foi ensinado. Portanto, irmãos, o dever dos pais na educação dos filhos justamente é o quê? Não negar a disciplina e não negar a instrução que vem da parte do Senhor. Pois o Senhor, conforme diz Provérbios 3,12, Ele corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Correção não é sinônimo de maldade. Nós vemos hoje a correção sendo transformada de maneira pejorativa em algo ruim. Não. A correção é algo que aquele que ama também exige. É como nós ouvimos, né? É o amor exigente, aquele amor que ele é demonstrado através de atos de afeto, mas também ele é demonstrado através do quê? Da disciplina e da instrução. Amém? Vamos aí para a nossa segunda e final parte da lição, que é justamente o que? Nós colocarmos em prática esses ensinamentos que nós acabamos de ouvir da parte do Senhor. Portanto, irmãos, tendo a vida em foco, né, ou seja, nós olhando para a vida, devemos amar as nossas famílias como o Senhor ama. Ou seja, ame sua família como
ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você também ama a família. Se você ama ao Senhor, você também vai cuidar da sua casa, da sua família. Pensando no amor de Cristo pela igreja, ofereça aqui sugestões práticas de como alguém pode expressar o seu amor no lar. Expressões de amor justamente é o que, irmãos? Não somente nós falarmos que amamos, mas agirmos, né, demonstrando assim o nosso amor. Como eu ajo demonstrando o meu amor para com o meu cônjuge? Tratando ele bem, né, falando palavras que estimulem, não sendo rude, não sendo grosseiro, ajudando nas tarefas do lar, sendo um provedor, sendo uma auxiliadora, sendo um sustentáculo, como nós dissemos, né? A costela, né, os ossos que formam aqui a caixa torácica, que trazem sustentação ao tórax, que protege os órgãos internos. Seja essa protetora, seja essa sustentadora, assim como você, marido, seja provedor, seja sustentador, seja protetor na sua casa, no seu lar, assim como Cristo, ele também fez da mesma maneira com a igreja. Trate muito bem o seu cônjuge, trate muito bem os seus filhos. Filhos, tratem muito bem o seu pai e a sua mãe. O maior bem que um pai pode fazer a um filho é amar a mãe dele. De fato, um lar onde o amor entre marido e mulher ele é celebrado, transborda em felicidade e segurança na vida dos filhos. Um lar onde os filhos veem brigas, discussões constantes, violência doméstica. Obviamente que a criança vai crescer com aquilo na mente. Um lar disfuncional, um lar realmente que não reflete os princípios da palavra do Senhor, ou seja, os princípios de Deus, obviamente os filhos vão ser vítimas muitas vezes daquele ambiente carregado, pesado. Mas onde há amor, onde há compreensão, onde há partilha, onde há afeto, proteção, obviamente que os filhos vão incorporar aquilo na personalidade deles. E certamente, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, porque podemos dizer assim, não há família perfeita, mas nós buscamos o que, irmãos? O aperfeiçoamento das nossas famílias. Nós buscamos o quê? Agimos da melhor maneira que nós pudermos, de acordo conforme a vontade do Senhor. E a segunda parte diz assim: respeite sua família para o quê? Para agradar ao Senhor. Entenda que respeitando seu esposo, respeitando a sua esposa, respeitando os seus filhos e os filhos respeitando os seus pais, nós estaremos agradando de maneira muito eficaz ao Senhor. O lar deve ser um lugar mais agradável do mundo. Como diz aí o ditado popular, né? Deve ser o descanso do guerreiro, mas não só o descanso do guerreiro, tem que ser o descanso da guerreira, tem que ser o descanso dos soldados também, dos filhos, das filhas. O lar tem que ser um ambiente de paz, irmãos. Um ambiente onde você vai lá e você vai recarregar suas baterias, você vai se relacionar com as pessoas. Né? O primeiro ambiente social é o que? É o ambiente do lar. Se nós não temos um ambiente saudável dentro das nossas casas, como que nós vamos ter um ambiente saudável dentro das igrejas? Como teremos um ambiente saudável dentro dos nossos trabalhos? Como vamos ter um ambiente saudável nas nossas escolas? Se os lares estão destruídos, a sociedade estará destruída. Mas se os lares estiverem construídos e solidificados nos princípios básicos e elementares da palavra de Deus, nós teremos uma sociedade forte, um povo forte, uma sociedade realmente que pratica o bem, que pratica a generosidade e assim por diante. Portanto, irmãos, respeite a sua família e assim você estará agradando ao Senhor. Desafio missional, ou seja, o desafio da nossa semana é: a experiência de fé com Jesus Cristo não muda somente as pessoas, mas também muda o lugar onde essas pessoas vivem. A partir de hoje, comece a investir quais aspectos do seu comportamento em família não combinam com a fé de Jesus. Ore e decida criar novos hábitos que trarão paz, conforto, alegria no seu lar. Talvez deva começar indo mais cedo para a cama, ajudando em alguma tarefa doméstica, ou quem sabe, passando menos tempo isolado lá no quarto, né, e passando mais tempo com a família. Você pode também propor à sua família que separe um tempo da semana para aquele culto doméstico, né, o culto dentro do lar, entre marido, mulher e filhos. Além disso, quando possível, convide aí os seus amigos, aquelas pessoas que estão próximas de vocês, os seus parentes, para fazer uma refeição, de repente para ali estar compartilhando, né, o pão, no seu lar. Lembre-se de que Jesus
sempre gostou de frequentar a casa dos seus amigos. E não se esqueça, irmãos, convide sempre Jesus para não somente visitar o seu lar, mas para que ele more lá na sua casa. Para que Jesus seja o Senhor da sua família. Para que ele esteja no centro do seu lar. Porque se assim for, irmãos, nós vamos ter o céu, um pedacinho do céu na terra. A sua casa, o seu lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra, se Jesus for o centro. Portanto, em seu lar é o lugar onde ele sempre vai querer estar. Convide ele para que ele possa morar na sua casa. Amém? Que Deus abençoe. E o lar onde Jesus está é o lar de felicidades. Amém.